Paz do Senhor, glória a Deus, mais um dia para o nosso devocional. Devocional esse que alimenta a minha, a tua alma. E eu já quero pedir para você, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Curte, comenta e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude para que esse canal ele cresça, para a glória de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra a qual Deus tem colocado no meu coração por esses dias. O Senhor ele tem falado fortemente. E o tema dessa palavra é obedeça à voz do Senhor. Será que eu e você estamos obedecendo à voz de Deus? A palavra que eu quero trazer nesse dia está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 em diante, que vai dizer assim: E morava em Betel um profeta velho, e vieram os seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que fizera ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os seus filhos: Albardai-me um jumento, e albardai-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhes: Tu és o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Sou eu. Então ele disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado estas palavras do Senhor: Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho por que foste. E ele lhe disse: Também sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faz-me voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele, comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E chamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus lhe mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que, depois que comeu e bebeu água, albordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E foi-se, pois, a um leão e encontrou no caminho e o matou. E o cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Amém? Aqui a gente vai ver, amados, essa palavra que fala muito aos nossos corações, né? Obedeça à voz de Deus. A gente vai ver que um profeta, ele prediz contra o altar. Ele vai até Betel, ele vem de Judá até Betel e ele vai profetizar contra o altar. Jeroboão estava ali no altar e ele começa a profetizar. E depois que ele profetiza, o Senhor ele dá uma ordem para esse profeta: não volte pelo mesmo caminho, não coma e não beba neste lugar. Deus ele falou e o Senhor ele não volta atrás. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Deus tinha dado uma ordem para aquele profeta, para aquele homem de Deus. Mas a gente vai ver na história um profeta velho, que sabe que este homem de Deus começa a profetizar,
E ele pergunta para os seus filhos, aonde está este homem? Vocês sabem por que caminho ele foi? E ele monta no jumento e ele vai atrás desse homem. E ele encontra ele debaixo de um carvalho, de uma árvore. E ele fala, vem comigo para minha casa, coma pão, beba água comigo. E o homem de Deus, ele fala, eu não posso voltar pelo mesmo caminho, eu não posso comer e nem beber com você, porque o Senhor falou. E ele começa a mentir. O profeta velho começa a falar, eu também sou homem de Deus, eu também sou profeta. E o Senhor falou para que você fosse na minha casa, para que você comesse e bebesse comigo. Amados, Deus não tinha falado que não era para voltar pelo mesmo caminho, que não era para comer pão ali, não era para beber água ali? Será que Deus se engana? Será que Deus volta atrás? O coração do homem sim é enganoso, mas o de Deus não. Deus, ele fala, ele cumpre. Deus, ele já tinha falado com aquele homem, mas ele se deixou levar pela circunstância. E ele foi para a casa do profeta velho. E ele comeu, ele bebeu, e quando ele estava na mesa, aí sim, o Espírito Santo veio e começou a falar com ele. Começou a alertar ele, começou a corrigir, que ele estava errado, que não era para ele comer, não era para ele beber, que ele ia morrer. E nós vamos ver que ele volta pela estrada, e um leão vem e o mata, e ele fica na beira da estrada ali. O seu cadáver fica ali. Do lado fica o leão, do outro o jumento. Quantas vezes Deus tem falado conosco? E pela nossa desobediência, por dar ouvidos às vozes contrárias, nós morremos espiritualmente. Quantas pessoas que estão ouvindo que estão mortas espiritualmente porque não obedeceu à voz do Senhor? O Senhor manda ir para a direita e você está indo para a esquerda. O Senhor manda você ficar na posição e você está avançando. O Senhor te dá uma ordem e você está fazendo outra. Hoje, o que o Senhor quer nos alertar é para que nós venhamos obedecer à voz do Senhor, obedecer ao comando dele, para que nós não venhamos morrer espiritualmente. Quantos estão saindo do trilho? Quantos estão perdendo foco? Quantos estão fazendo a vontade da carne? Quantos estão obedecendo a homens e não a Deus? Mas nessa hora, nesse dia, neste momento, o Senhor está nos alertando, obedeça a minha voz. Se aquele homem de Deus não desse ouvido para o profeta velho e obedecesse ao Senhor, ele não teria morrido. Mas ele preferiu o quê? Ser enganado. Quantos estão sendo enganados? Quantos estão sendo levados por palavras contrárias, a qual o Senhor não falou? Ei, peça sabedoria para o Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Obedeça a voz do Senhor e você vai ver a prosperidade, a bênção, o renovo, as maravilhas vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena nós estarmos na posição, não se desviarmos para a direita nem para a esquerda. Eleve os seus olhos somente para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Abra os teus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Mestre. Obedeça os mandamentos. Fique com a palavra do Senhor. Não saia fora da palavra. Tá na palavra? Cumpra. Não tá na palavra? Não faça. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não vê como o homem vê. Ele não olha a aparência, ele vê o coração. Como está o seu coração diante do Senhor? Puro ou cheio de coisas? Como está o seu coração? Então, guarde essa palavra. Obedeça à voz do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E se assim o Senhor permitir,
Semana que vem estaremos aqui com mais um devocional para o meu e para o teu coração. Paz do Senhor.